pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou falar pra vocês sobre os jogos de miniaturas que foram lançados no ano de 2021, o ano passado, pra gente fazer uma breve análise deles e ver se eles são interessantes ou não para a pintura. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. Bom, eu vou lembrar aqui pra vocês que eu peguei os jogos de miniaturas, né, que tem miniaturas pintáveis, né, eu não tô considerando meeples como miniaturas, porque a gente ninguém pinta meeple, quer dizer, pode até ser que pinte, né, mas não, né. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vou pegar somente jogos de miniaturas, figuras, veículos, esse tipo de coisa. Vamos começar então logo comentando do primeiro, que foi uma expansão que eu estou incluindo também na lista, que é do Twilight Imperium. A expansão Profecia dos Reis. Tá aparecendo a imagem aí do lado. Essas miniaturas não são daqueles melhores possíveis para pintar. Geralmente são naquelas escalas bem pequenininhas, né? São somente pinturas de naves e mechas, né? Pelo que eu vi ali. Eles seguem o mesmo padrão do jogo base do Twilight Imperium. Tem aquele plástico mais molenga, mas ele, se você quiser pintar, não fica ruim. Como não são figuras humanas, o fato da escala ser bem pequena não atrapalha tanto. Você pode usar técnicas bem simples e fáceis como dry brush e wash nesse tipo de miniatura. Mas também não é o tipo de miniatura que alguém que tá se esforçando em pintura quer melhorar. Não vai ser esse tipo de miniatura que vai fazer isso pra você. Essa é aquela miniatura que dá pra você fazer um trabalho legal no seu board game, de um jeito simples. E também não tem tantas miniaturas, né? Mas você vai ter que repetir os mesmos passos em todas as miniaturinhas ali. Enfim, pode ser um trabalho um pouco chato, mesmo tendo poucas. Temos também a expansão do board game do Senhor dos Anéis, Jornada nas Terras Médias. Habitantes da Escuridão é o nome da expansão. É um boxzinho com miniaturas. Todas as miniaturas desse jogo, né? Começando pelo base, todas as expansões que saíram até aqui, inclusive essa, são miniaturas de qualidade muito boas. Tem uma escala boa para figuras, né? Porque elas são 35mm, são um pouquinho mais na escala heróica, né? Ou seja, tem o rosto um pouquinho maior e as mãos um pouquinho maior também. A miniatura como um todo ela é mais troncuda, que fica muito mais fácil para pintar quando a gente tá falando desses tamanhos menores. É uma escala que eu gosto das esculturas desse jogo. O plástico em que ela é feita também é muito bom, muito melhor do que o Twilight Imperium, por exemplo, que é um plástico mais vagabundinho. E ela tem uma rigidez mais interessante também, que isso ajuda também a reter os detalhes de uma maneira mais interessante. O lado contra é que às vezes você pode quebrar essa miniatura porque ela é um pouco mais rígida. Já chegou a acontecer isso comigo em uma das expansões, né, naquela expansão Big Box, Caminhos Sombrios, acho que é o nome. Eu derrubei um dos monstros lá e quebrou ele, mas não é difícil colar também, então não tem nem tanto problema assim. Mas enfim, são miniaturas que eu gosto, eu acho que vale a pena pra pintura, né, vale a pena você se esforçar, porque a escultura ajuda. Temos aí também a lista de miniaturas do D&D Icons of the Realms. Eu tô lendo o nome aqui, tá, gente? Desculpa colar, né? Teve várias, eu vou dar o exemplo do Classic Creatures, mas essas minis do D&D já vêm pintadas. A pintura não é grande coisa e a escultura também não. Se você for querer ter o trabalho de repintar, eu acho que não valeria a pena. É mais fácil você tentar, se você comprar, por exemplo, uma impressão 3D e complementar o seu jogo do D&D lá com essas criaturas que são do D&D ou são similares, ou heróis que você queira de um jeito específico, do que você tentar repintar essas que já estão pintadas. Mas é possível, caso você queira muito fazer isso, é possível só usar as técnicas normais, padrão de sempre ali. Você não precisa nem tirar a tinta se você não quiser, você pode ir por cima mesmo. Se ela não estiver descascando nem nada disso, taca por cima mesmo que não tem problema. Agora, se ela estiver descascando, é melhor descascar ela inteira e aí sim você repinta. Passa primer, faz todo o processo completo. Temos também as miniaturas do X-Wing, saiu algumas expansõezinhas também. Eu vou me referir especificamente aqui a Phoenix Cell Squad, que lançou no começo do ano aí também, no começo do ano passado, né? E enfim, essas miniaturas também mantêm sempre aquele padrão de qualidade, as miniaturas são boas, dá pra repintar. O que as pessoas geralmente fazem nesse tipo de miniatura não é repintar ela inteira. O que eu já vejo de modificação é, geralmente as pessoas ou adicionam mais weathering na miniatura, se você não sabe o que é isso, tem vídeos explicando, ou as pessoas repintam alguma parte específica, adicionam algum tipo de símbolo ou uma cor específica da Nova Ordem ou dos rebeldes, né? Enfim, dá pra fazer essas mini atualizações nas naves, que é a coisa mais simples. Aí você novamente pinta por cima
cima mesmo e faz tudo por cima, e no final você passa um verniz pra selar o seu trabalho. Tivemos também o Tsukuyomi Full Moon Down, ou em português, que ficou a tradução, deixa eu ler aqui, Tsukuyomi, a queda da lua e suas milhares de expansões. Essas miniaturas do Tsukuyomi eu acho que tem umas que são muito pequenas, mas tem monstros maiores também, então dá uma compensada. O material eu cheguei a ver ao vivo, na época que ele estava sendo anunciado aqui no Brasil e teve um evento, o de versão offline. Mas eu vou falar pra vocês que eu não lembro direito como é o material. Parecia já ser daquele material padrão que, por exemplo, a Kuminor Not usa no Rising Sun. Mas como eu não pintei nenhuma miniatura dessa, nem peguei ela na mão, não tenho como ter 100% de certeza disso. Então a minha opinião tá sendo baseada no que eu lembro daquela época e em foto, tá? Então, avaliando pelas esculturas, elas têm o padrão mais realista, que não é o ideal pra você pintar, não é que não é o ideal, você pinta o que você quiser, mas não são os mais fáceis de você pintar. Escala realista, caso você não saiba, é aquela escala em que as miniaturas são pequenininhas, né, que são mais ou menos entre 32 e 35 milímetros, só que elas são mais realistas, elas não tem nenhum tipo de deformação que vai te ajudar, por exemplo, a cabeça um pouco maior, a mão um pouco maior, a vender melhor as expressões, a você poder pintar melhor aquilo. Um exemplo desse tipo de escala é o Zombicide, né, a primeira edição, eles tinham essa, né, só que dependendo da miniatura pode ser mais fácil ou mais difícil. Por exemplo, no caso de zumbis, fica fácil, porque como eu já falei em outros vídeos, você pode cobrir o defeito com algum tipo de sangue, tem formas de, pelo fato de ele ser zumbi, estar sujo e tal, você consegue disfarçar mais. Quando você tá falando de um herói, um aventureiro que tem a cara mais limpinha, ele tem as armaduras mais brilhantes, as coisas têm que ser enxergadas de uma maneira mais clara pra pessoa que tá olhando, isso dificulta quando é nessa escala menor. Então essas miniaturas do Tsukuyomi, as humanas, as que são figuras humanas, estão nessa escala, mas como eu falei, existem maiores, monstros maiores que você pode pintar e vai ser um pouco mais fácil, mesmo assim ainda cheio de detalhes. Tivemos também o lançamento da nova edição do Descent, que se chama, deixa eu colar aqui, Lendas da Escuridão, em português, saiu pela Galápagos. Foi pela Galápagos? Agora não lembro, acho que foi. Forrado de miniaturas, um upgrade muito grande em relação às miniaturas da edição anterior, que era a segunda edição. Muito melhores são as miniaturas, as escalas estão um pouquinho maior, o rosto e detalhes dos personagens são bem melhores, tem bem mais detalhes nas miniaturas. Algumas miniaturas, como eu falei, vão ser mais fáceis do que outras pra pintar. É interessante a gente falar também que o lance da escala heróica e da escala realista, existem alguns meio termos no meio, então esse do Descent eu acho que não chega nem a ser 100% realista e nem 100% heróico. Eles pegaram meio que um meio termo ali, que tudo ajuda pra facilitar a pintar, né? Conforme for um pouquinho maior a cabeça e as mãos e outras partes chaves do personagem, fica mais fácil. Mesmo assim, as miniaturas não são muito grandes, as escala humana normal, mas existem monstros maiores que dá pra ser pintado também. O jogo é bem caro, então eu não vi ninguém pedindo no canal em relação a fazer vídeos do Descent. Na verdade, eu vi uma pessoa... mas não teve muito, eu não sei como ele foi de vendas, né, então essa parte de hobby assim eu acabei não vendo muito aqui no Brasil, não sei como ficou lá fora. Continuando, tivemos ainda pela Galápagos o Zombicide segunda edição, lançado aqui no Brasil. Esse jogo faz muito sucesso, é um jogo que trouxe muita gente pro hobby, a primeira edição trouxe muita gente pro hobby de pintura de miniatura, e é um jogo que vendeu muito, e trouxe não só pro hobby de miniatura, como pro hobby de board games também, com algumas regras revisadas, as miniaturas totalmente refeitas, apesar dos personagens terem se mantido os mesmos, as esculturas foram todas refeitas, são muito melhores e mais detalhadas, também aumentaram um pouquinho a escala, você vê que os rostos dos personagens já são um pouquinho maiores agora do que era na anterior, mas ainda assim ele tá mais pro realista do que pro heróico, e ele acabou ficando entre um realista e um heroic scale também, mas eu achei que foi uma melhora boa, a qualidade das miniaturas já segue os padrões mais novos da Kuminor Not, né, aqueles padrões mesmos que foram encontrados no Rising Sun ou jogos que vieram depois. E como eu falei anteriormente, zumbis são ótimas miniaturas para você começar a pintar, porque os zumbis permitem que você erre e consiga consertar de uma maneira mais fácil, dado o contexto do personagem. Já os heróis que tem a cara um pouco mais limpa e as roupas mais limpas, aí você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para que a transição e o detalhe do rosto deles apareça de uma maneira mais clara. Mas no geral, eu mesmo acabei adquirindo essa segunda edição, já pintei coisa aqui no canal e pretendo fazer mais. Lançou também o jogo Clash of Cultures Monumental Edition. Eu tive que olhar aqui que eu não lembrava o subtítulo do board game. Mas esse também é um daqueles jogos que tem as miniaturas que definitivamente não foram pensadas para serem pintadas. Eles têm muita variação de escala. Tem miniatura que tá numa escala, tem miniatura que tá em outra escala bizarra. Mas no geral elas são muito pequenas. Eu pessoalmente não gosto de perder meu tempo pintando esse tipo de miniatura. Se você for se aventurar, se você estiver ouvindo um barulhinho, é o Tutu chupando o dedo aqui do lado.
Ele tá com o carrinho bem olhando de frente pra mim aqui, como um espectador. Enfim, a variedade de escalas, a qualidade do plástico também não parece ser das melhores. É aquele plástico coloridão mais baratão. Mas, novamente, eu tô me baseando em fotos porque eu não vi esse ao vivo. Independente disso, se você for querer se aventurar a pintar, não vai ser o tipo de miniatura que você precisa se preocupar em pintar olho, por exemplo. Porque, como eu falei, a escala é minúscula. E tem certas figuras humanas ali que são menores do que meio centímetro de tão pequenas que elas são. Sei lá, às vezes elas estão montadas num elefante, é um bonequinho desse tamanho. Aí é outra coisa que você vai pintar mesmo. Não vai ser uma coisa que você vai poder fazer um trabalho super legal, tal. Você pode fazer o basiquinho ali, que com certeza é melhor do que a miniatura sem pintura, mas vai dar um trabalho e vai ser bem difícil de você enxergar as coisas ali. Também tivemos esse ano, finalmente, a Conclave conseguiu fazer a proeza de lançar o Songs of Ice and Fire da Culminor Not aqui no Brasil. Depois de um atraso monumental, eles conseguiram trazer aqui. E o jogo, sinceramente, eu acho que esse jogo foi muito prejudicado pelo timing péssimo da Conclave. Duas coisas, além de ter sido muito depois, foi depois do final do Game of Thrones que muita gente achou um final de gosto duvidoso, eu me incluo nessa. Então acho que isso não ajudou o produto também, infelizmente, porque essas miniaturas são excelentes, são aquelas miniaturas da Culminor Not que tem um dos maiores padrões de qualidade. As esculturas são claras, são já mais puxadas para uma heroic scale, muitos detalhes, muita armadura. Para quem é fã de fantasia medieval e de Game of Thrones, não tem por que não gostar dessas miniaturas, e pintar elas com certeza é uma coisa muito boa. Também naquele mesmo nível das miniaturas do Jornada das Terras Médias, eu coloco ali nesse panteão de boas miniaturas do board game, e que infelizmente teve um lançamento atrasado e que acabou prejudicando o produto, na minha opinião. Infelizmente também não vi um esforço muito grande das pessoas que estão envolvidas no hobby, pelo menos na comunidade na qual eu participo, em pintar essas miniaturas. Então essas miniaturas desse jogo acabou ficando meio jogado de escanteio ali. Os poucos que ouvirem falar disso falaram do board, e as expansões ficaram completamente esquecidas. Uma pena, porque lançou muita expansão e tem muita miniatura legal de pintar ali, principalmente os heróis ali. Tem aqueles soldadinhos rasos genéricos, né, que às vezes repete a miniatura. Os heróis são muito legais, e se você por acaso gosta e quer comprar pra pintar, eu acho que vale a pena. Tem muita coisa legal pra você pintar lá, e vai ser bastante treino, principalmente se você quiser treinar efeitos como metal não metálico ou non-metallic metal. Aliás, se a Conclave quiser me dar um jogo, eu aceito aqui, ó. Tá bom? Na sequência tivemos o Kemet Blood and Sand, lançado aqui também no Brasil. É uma reedição do Kemet, o Kemet que já é um jogo que lançou há um tempo atrás pela Galápagos, e dessa vez ele lançou uma roupagem nova e umas pequeninas atualizações nas regras. As miniaturas mantiveram o mesmo padrão de qualidade, que é mediano ao máximo já. É aquelas miniaturas que já estão um pouquinho mais antigas, aquelas esculturas ali. Os monstros têm um tamanho razoável para pintar, eles já vêm com wash aplicado, né? Se você quiser ir um pouco além e pintar eles, daria também, dá para pintar por cima direto, sem nem passar primer, tá? Mas as esculturas não são as melhores, tanto em termos de escala, quanto escultura mesmo, né? Não são tão interessantes assim, mas ainda assim são melhores que, por exemplo, as do Cyclades, né? Que é um jogo irmão do Kemet ali, que tinham miniaturas muito ruins mesmo. O Kemet consegue ser um pouquinho melhor, nessa segunda edição não melhorou muito em relação à primeira, manteve meio que o padrão igual. Você já tem elas, é pintável, dá pra pintar, não são das piores, mas também não são das melhores. Tivemos também o Dungeon of Cards, publicado por uma editora independente, que tem algumas miniaturas, né? Saiu edição 1 e 2, né? Ao mesmo tempo ali. E existem algumas miniaturas também. Algumas miniaturas são naquela escalinha um pouquinho menor, padrão D&D. Não é das minhas favoritas, mas existem uns monstros maiores, por exemplo, o monstro de gelo ali. Ele é um pouquinho maior, né? Mas a escultura não é super detalhada, né? Tem um nível de detalhes legal, mas não é aquele padrão, por exemplo, nível Culminor Not, ou o do Songs of Ice and Fire, né? Dando o exemplo específico do jogo. Ou do Jornada nas Terras Médias também, não chega no nível dessas duas. São miniaturas que eu considero medianas também. Infelizmente não consegui ver ao vivo, tô jogando puramente pela escultura e pelo tamanho delas, da diferença de tamanhos que eu vi, pelo que eu vi em fotos. Temos também o Tanaris Adventures, que saiu via Kickstarter. Eu não sei se entregaram ainda, mas teoricamente era pra ter saído já, e inclusive aqui no Brasil. Não tem
nenhuma foto, né? Não sei se entregaram, não entregaram o Kickstarter ainda. Era pra ter entregado, mas não entregou. Mas ainda não temos nenhum tipo de foto das miniaturas reais. O que eu vi foram renders apenas, né? E se for seguir o que tá ali no render, deve ficar alguma coisa entre um Rising Sun ali ou um Zombicide mesmo, né? Em termos de qualidade das miniaturas. Eu não acho que vai ficar melhor do que isso, não. Acho difícil ficar um pouco melhor do que isso. Pode ser que eu esteja errado, né? Não saiu o jogo, a gente só tá olhando o render. Vou mencionar aqui, as esculturas eu gostei, por isso que eu tô mencionando. Eu acho que as dos heróis vão ser um pouquinho pequenas, né? Por mais que eles tenham aumentado a escala, né? Pelo que eu entendi, era 32, eles aumentaram pra 35 nessa edição de Kickstarter aí, a escala humana. E os monstros são bem maiores. Tem algumas esculturas interessantes, mas temos que esperar pra sair pra ver se não vai ser um festival da rebarba. E também tivemos, por último, falando aqui, o Bloodborne Board Game pela Galápagos também. As miniaturas seguem o padrão da Kumi no Not mesmo, como eu falei, aquele do Rising Sun ou o do Songs of Ice and Fire. Apesar de ser eu tô dando dois exemplos porque a Kumi no Not ela publica, né, mas tem quem faz as miniaturas, são outras empresas, enfim. Dá dois exemplos diferentes, mas o nível de qualidade tá sempre ali elevado, por mais que às vezes a escultura seja um estilo diferente e tal, mas eu tô querendo dizer em qualidade da escultura ser boa mesmo, independente de estilo e o material que eles usam pra fazer também. Às vezes fazem mais rígido, às vezes mais mole, mas no geral são um tipo de materiais que não dá problema pra pintar, como por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo com material péssimo, que é o Sword and Sorcery, que qualquer tipo de coisa que você usar com base solvente em cima dele, fica grudento, a miniatura quase derrete, dependendo da tinta que você vai usar, enfim. É desse tipo de coisa que eu tô falando. Eu acho que hoje em dia não tem mais empresa que faz nesse nível do Sword and Sorcery, as miniaturas num plástico tão ruim assim. Mas é bom nunca dizer nunca. Mas o Bloodborne, se você é fã do videogame, eu acho que são miniaturas legais de pintar, dá pra fazer bastante coisa legal. É um tipo de miniatura que eu gosto e eu acho que se você comprou o board game pelo motivo do jogo mesmo, vale a pena você investir e pintar assim. Agora, comprar o board game só pra pintar as miniaturas, eu já não faria isso. Se você gosta do jogo, compre, porque as miniaturas são boas o suficiente pra serem pintadas. E não vai ser o tipo de miniatura péssima de você pintar, tá? Pode ter uma ou outra que é menorzinha, tá? Mas o bom é que a maioria dos personagens tem a cara coberta, não aparece o olho direito. Enfim, então facilita muito pra quem vai pintar, principalmente se você for mais iniciante. Então, essa foram a lista dos jogos desse ano. Se eu esqueci alguma, com certeza eu esqueci, por favor, comente aí embaixo e eu posso comentar o que eu acho das miniaturas do jogo, ou se eu já vi ou não ela. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Valeu, gente!